Eu nunca contei isso pra ninguém. Nem para meus amigos mais próximos. E talvez eu me arrependa de falar isso agora. Mas toda vez que fecho os olhos, aquela noite volta. A respiração acelerada, o calor no peito, a mistura de desejo com medo. Não era para acontecer. Mas aconteceu. E, sinceramente, eu não queria que tivesse sido diferente. Tudo começou como uma simples viagem para esquecer um coração partido. Mas a Tailândia me deu muito mais do que esquecimento, me deu algo que virou meu mundo do avesso. Eu não esperava, nem imaginava. Quando descobri a verdade, era tarde demais. Mas sabe o que é mais louco? Eu não parei. Essa história não é sobre certo ou errado. É sobre limites. Sobre entrega. Sobre aquela linha tênue entre o prazer e o abismo. Não foi apenas um encontro. Foi um choque de mundos. E no fim, eu já não sabia mais quem eu era. Mas naquele momento, eu queria tudo. E fui até o fim. Eu estava no fundo do poço. Depois de um término turbulento, tudo que eu queria era sumir. Meu coração parecia congelado, mas meu corpo ainda pulsava por algo. Algo que eu nunca tinha vivido, mas que sempre me perseguiu nos pensamentos mais secretos. Foi assim que comprei uma passagem só de ida para Tailândia. Não contei para ninguém. Era minha fuga. Ou minha perdição. Bangkok me recebeu como um abraço quente e misterioso. O calor das ruas, o cheiro das especiarias misturado com perfume barato, era tudo estranho e excitante ao mesmo tempo. Caminhar por aquelas avenidas coloridas, cheias de vida, despertou algo em mim que eu achava que estava morto. Ali, eu não era o cara traído, nem o bom moço que todo mundo esperava. Eu podia ser qualquer um. Ou ninguém. Na primeira noite, sentei num bar à beira da rua, cheio de luzes e risadas. Pedi uma bebida forte, algo que queimasse por dentro, como eu estava por dentro. A cada gole, eu sentia minha razão derreter e minha pele se arrepiar com os olhares que cruzavam o ambiente. Era como se o desejo estivesse no ar, pronto para ser respirado. E eu respirava fundo. Foi quando ela apareceu. Pele bronzeada, sorriso convidativo, olhar que hipnotizava. Não sei explicar, mas parecia que ela me via de verdade. Não o turista perdido, mas o homem em pedaços. O jeito que ela se aproximou, sem dizer uma palavra, fez minha mente silenciar pela primeira vez em meses. Quando nossos olhos se cruzaram, o tempo parou. O desejo, que antes era silêncio, agora gritava dentro de mim. E eu deixei. Deixei ela me conduzir sem saber o destino. Porque naquele momento, eu não queria saber onde aquilo ia dar. Eu só queria sentir. Sentir algo que fizesse meu corpo lembrar que ainda estava vivo. Foi a primeira escolha de muitas naquela viagem, e talvez a mais perigosa. Seguimos pelas ruas como se estivéssemos em um filme. Ela andava na frente, com passos decididos, e eu atrás, hipnotizado. Passamos por vielas iluminadas por letreiros em neon, onde o som das motos se misturava com músicas sensuais e risadas abafadas. O cheiro de incenso, suor e desejo era inebriante. Não era só uma cidade, era uma provocação viva. Ela me levou para um lugar que parecia saído de um sonho molhado e proibido. Um bar secreto, escondido atrás de cortinas vermelhas, onde tudo era sussurro e olhar. Havia danças, toques disfarçados, corpos em sintonia com o som. Mas nada disso me tirava os olhos dela. Tudo ali era convite. Tudo parecia permitido. E eu estava pronto para aceitar qualquer proposta. Fomos para um quarto que mais parecia um templo do prazer. Luz baixa, lençóis de seda, perfume no ar. Ela se aproximou devagar, tirando peça por peça de roupa como se estivesse desfazendo meus traumas. Não disse nada. Só olhou. O toque dela era firme e gentil ao mesmo tempo. Me fez esquecer o passado, os julgamentos, o mundo.
Enquanto ela deslizava os dedos pelo meu peito, uma parte de mim ainda tentava resistir. Mas era inútil. O desejo já tinha vencido. E quando nossos corpos finalmente se encontraram, não houve culpa. Só entrega. Aquela primeira noite foi como um ritual, onde eu deixei de ser quem eu era, para me tornar alguém novo. E mesmo sem saber o que viria depois, eu sabia de uma coisa: aquela mulher, ou melhor, aquela experiência, tinha acabado de mudar tudo dentro de mim. O que antes era apenas curiosidade agora era obsessão. E eu não fazia ideia do que ainda estava por vir. A segunda noite chegou mais rápida do que eu imaginava. Eu não conseguia parar de pensar nela, no jeito que me tocou, no modo como me olhava, como se me conhecesse há anos. Ela me mandou uma mensagem com um endereço e só escreveu: "Venha preparado." Meu corpo respondeu antes da minha mente. Em minutos, eu estava lá. Ela me recebeu com um sorriso misterioso e um copo de algo forte. A música era lenta, o ambiente fechado e quente. Ela sussurrava palavras que eu não entendia, mas que faziam minha pele arrepiar. Era como se a língua dela tivesse o poder de me comandar. Beijos, mordidas, mãos firmes. Tudo nela parecia treinado para me enlouquecer. Mas havia algo diferente naquela noite. No auge do prazer, em meio a gemidos e suor, minha mente gritou uma dúvida silenciosa. Algo no corpo dela, na energia, nos movimentos, me fez parar por um segundo. Mas ela me puxou de volta, me devorando com os olhos. E naquela hora, meu desejo venceu qualquer suspeita. Eu me deixei levar. Me entreguei completamente, mesmo sem saber exatamente com quem, ou com o que, eu estava lidando. Quando tudo terminou, estávamos jogados entre lençóis, respirando ofegantes. Ela passou a mão no meu rosto, como quem agradece. Mas por dentro, algo em mim começava a tremer. Não era medo. Era algo mais confuso. Algo entre o fascínio e a dúvida. Mas eu fingi que não era nada. Que era só o efeito do prazer intenso. Só que eu sabia, aquilo era só o começo. A partir daí, tudo virou um ciclo. Ela me mandava uma mensagem, e eu ia. Não importava onde, quando ou como. Era como se eu fosse programado para obedecer. Às vezes, era um quarto luxuoso de hotel. Outras, uma cobertura com vista para a cidade. Cada encontro era mais intenso, mais ousado. Ela me dominava com gestos, palavras e brinquedos que eu nunca tinha imaginado usar. Ela trazia outras pessoas. Homens. Mulheres. E tudo parecia natural. Não havia ciúmes, só instinto. Meu corpo se movia por impulso. Os limites que eu achava que tinha, desapareciam a cada toque, a cada noite. Eu achava que estava me divertindo. Que era só uma fase. Mas, na verdade, eu já estava preso, viciado naquela sensação de abandono e intensidade. Comecei a deixar de responder mensagens de amigos. A ignorar ligações da minha família. Meus dias eram nublados. Minhas noites, incandescentes. Eu só queria a próxima vez. O próximo encontro. O próximo toque. E quando ela demorava a responder, eu sentia tremores. Como se o mundo perdesse a cor. Eu tinha me tornado dependente do que ela me fazia sentir. Mas o pior? Eu não queria parar. Mesmo quando notava o olhar estranho das pessoas no espelho. Mesmo quando comecei a perder o controle da minha rotina, do meu dinheiro, da minha saúde. Eu preferia continuar mergulhado naquela loucura do que voltar para a vida vazia de antes. A excitação me cegava. O prazer tinha virado minha prisão, e eu já nem lutava mais para sair. Naquela semana, ela me levou para um lugar diferente. Um tipo de clube secreto, onde todos usavam máscaras. Havia danças, jogos, espelhos e música eletrônica baixa, como um sussurro constante no fundo da mente. Ela me vendou, me prendeu com laços suaves, e me fez ser tocado por mãos desconhecidas.
Era como se eu tivesse sido levado para outro plano. Não havia passado nem futuro. Só sensações. Teve uma vez que estávamos em um jardim externo, ao lado de uma fonte iluminada. As árvores escondiam nossos corpos enquanto ela me empurrava contra uma parede de pedra quente. Aquilo era tão errado, mas tão intenso. E ela sabia. Ela sabia como manipular meu corpo e minha alma. Eu sentia vergonha, culpa, e ao mesmo tempo, um prazer quase sobrenatural. Chegou um ponto em que eu deixei de perguntar quem mais estava ali. Quem me tocava? Ou até se era ela mesma em todos os momentos. Eu já não ligava mais. Era uma espécie de transe. Eu dizia sim para tudo. E comecei a desejar que aquilo nunca acabasse. Mesmo que me consumisse. Mesmo que me quebrasse. Acordava exausto, mas querendo mais. Dormia com o cheiro dela impregnado no corpo, como uma tatuagem invisível. Eu já não era mais o mesmo cara que chegou em Bangkok semanas antes. Eu tinha me transformado em algo que nem eu reconhecia. E ela era a dona de tudo. Dos meus desejos, da minha mente, do meu controle. Até que um dia eu acordei sozinho. Pela primeira vez em semanas, ela não estava ali. Só um bilhete. 3 palavras: volto quando quiser. E aquilo me cortou como uma navalha. O quarto parecia maior. O silêncio me apertava o peito. E pela primeira vez, eu senti medo. Medo de não vê-la mais. Medo de voltar para mim mesmo. Passei o dia andando pela cidade, sem destino. O cheiro de comida, o calor das ruas, os sorrisos das pessoas, nada fazia sentido. O que antes era colorido agora parecia cinza. Percebi que, em meio a tantos corpos, eu nunca me senti tão sozinho. Eu era só um homem suado, perdido numa cidade estranha, esperando por alguém que talvez nem existisse de verdade. Comecei a pensar em tudo que tinha deixado para trás. Amigos. Família. Minha carreira. Meus valores. Tudo por noites de prazer que agora pareciam vazias. Me olhei no espelho de um banheiro público e quase não me reconheci. Olhos fundos, rosto abatido, alma cansada. Era como se tudo aquilo tivesse me sugado. E talvez tivesse mesmo. Naquela noite, tentei encontrar outra companhia. Um rosto novo, um corpo quente. Mas foi inútil. Nada era como ela. Nada acendia meu fogo como ela fazia. E percebi, eu não queria só prazer. Eu queria aquele prazer com ela. E isso doía. Mais do que eu imaginava. Porque, no fundo, eu sabia que aquilo nunca foi real. Foi ali que começou minha busca por respostas. E o que eu descobriria nas próximas noites, mudaria tudo. Naquela noite, tudo parecia comum, até ela aparecer de novo. Mas havia algo diferente em seu olhar. Não era só desejo. Era algo mais profundo, quase triste. Ela não disse nada. Só segurou minha mão e me levou para um lugar que eu nunca tinha visto antes, um quarto decorado como se fosse o lar de alguém. Velas acesas. Incenso suave. Uma cama coberta por lençóis brancos e não vermelhos. Paz, pela primeira vez. Ela me despiu com delicadeza, não com pressa. E quando me tocou, eu senti que não era só meu corpo que estava sendo tocado. Era como se ela quisesse me curar, não me dominar. Cada beijo parecia uma confissão silenciosa. Cada sussurro, uma promessa. Aquilo não foi só prazer. Foi algo espiritual. E isso me desarmou por completo. Quando nossos corpos se encontraram, eu chorei. Não sei porquê. Talvez fosse arrependimento. Talvez fosse gratidão. Ou só a alma, cansada, se libertando. Ela me abraçou com força, e ali, pela primeira vez, eu senti como se estivesse voltando para casa. Era mais do que físico. Era uma conexão crua, nua,
brutalmente verdadeira. Depois, ficamos deitados em silêncio. Ela olhou nos meus olhos por minutos inteiros. Como quem quer dizer algo, mas não consegue. E no fim, ela apenas sussurrou: "Você não sabe quem eu sou." E se virou. Eu não entendi. Mas senti que aquilo era uma despedida. E o medo voltou. Um medo de perder algo que eu ainda nem compreendia totalmente. Eu dormi com a cabeça no peito dela, ouvindo o coração bater devagar. E ali, naquele silêncio que mais gritava do que 1000 vozes, eu soube, algo grande estava para acontecer. Passei os dias seguintes tentando encontrá-la. Voltei nos lugares de sempre. Mandei mensagens. Esperei em bares. Mas ela sumiu. E nesse vazio, percebi que já não era só o corpo que sentia falta. Era o coração. Pela primeira vez na vida, o que começou como atração virou amor. Um amor confuso, inesperado, quase impossível. Comecei a revisitar as noites em que estivemos juntos. Cada gesto. Cada palavra. Comecei a notar sinais que antes eu ignorava. Uma tatuagem que parecia esconder outra. Um nome que ela nunca dizia. Um jeito de se mover que às vezes soava diferente. A dúvida voltou, mas dessa vez, acompanhada de sentimentos reais. E isso tornava tudo mais difícil. Como posso amar alguém que talvez nem exista? Alguém que apareceu sem nome, sem passado, e agora ocupa tudo dentro de mim? A verdade é que o prazer me levou até ela. Mas o que me prendeu foi algo que não tinha explicação. Talvez fosse isso o amor, um mistério que a gente sente antes de entender. Me perguntei se ela sentiu o mesmo. Se aquelas noites marcaram ela como marcaram a mim. Ou se eu era só mais um corpo na coleção. Mas no fundo, eu sabia. Sabia que havia algo diferente. Naquela última noite, havia algo nos olhos dela que era real. Algo que me tocou mais do que qualquer outra coisa naquela viagem. E foi nesse estado de confusão, paixão e saudade que ela finalmente reapareceu. E o que ela me disse, mudaria minha vida para sempre. Ela me chamou para conversar. Sem luxúria. Sem jogo. Só ela e a verdade. Sentamos frente a frente, como dois estranhos íntimos. E com a voz trêmula, ela disse: "Você merece saber." Respirou fundo. E continuou: "Eu não nasci assim. Eu sou diferente." E então, veio o silêncio mais pesado que já vivi. Ela era uma ladyboi. E eu, no fundo, sempre soube. Mas preferi não encarar. Não por preconceito, mas por medo do que isso dizia sobre mim. Do que isso mudava em tudo que eu sentia. E agora que ela havia dito em voz alta, tudo ficou claro. A verdade não matou o que eu sentia. Pelo contrário, deu mais sentido. Eu chorei. Ela chorou. Nos abraçamos como quem carrega a dor de viver em um mundo que julga antes de sentir. Ela contou sobre sua história, seus traumas, sua solidão. Sobre como era difícil ser amada de verdade. E eu percebi, eu era o primeiro que não a quis só por fora. Eu a quis por tudo. Pela força. Pela coragem. Pela alma. Nosso beijo naquela noite foi diferente. Não havia luxúria. Era amor. Com todas as letras. A mistura perfeita de prazer e dor. Um encontro de duas realidades que nunca imaginariam se cruzar e, no entanto, ali estavam. Unidos por algo que ninguém podia entender, só a gente. E foi nesse momento que eu soube, não importava o que ela era por fora. O que ela era por dentro, me fazia querer ficar. E talvez, amar de verdade pela primeira vez. A decisão estava diante de mim. Voltar para casa, para minha vida antiga, fingindo que nada aconteceu. Ou ficar. Mudar tudo. Recomeçar ao lado dela,
com todos os riscos, todos os olhares, todos os julgamentos. Mas no fim, não foi ela que me mudou. Foi o que vivi comigo mesmo. Voltei para o meu país semanas depois. Mas voltei outro. Com uma marca que não se apaga. O mundo parecia o mesmo, mas eu já não era. Guardei tudo no peito. E todas as vezes que deito a cabeça no travesseiro, lembro dos olhos dela. Do toque. Do beijo. E da verdade nua que descobri naquela viagem: o amor não tem forma. Tem alma. Não estamos mais juntos. Não por falta de amor, mas porque nossas realidades eram muito diferentes. Mas até hoje, em silêncio, eu ainda a amo. E sei que, em algum lugar de Bangkok, ela ainda lembra de mim. Porque existem histórias que o tempo não apaga. Só transforma em lembrança eterna. Histórias que nos queimam por dentro e nos lembram de quem realmente somos. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que vai entender. Talvez você nunca tenha vivido algo assim, ou talvez já tenha sentido o coração bater mais forte por alguém que ninguém entenderia. Me conta nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Mas até lá, se inscreve e deixa o like. Porque tem muita história que ainda vai te fazer arrepiar.